Desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, algumas seleções se destacaram e deixaram seus nomes na história. Neste, e nos próximos vídeos, vamos mostrar algumas destas seleções que encantaram o mundo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. É impossível falar de grandes seleções sem citar a Hungria da década de 1950. Campeão olímpico em 1952 e vice-campeão mundial na Copa de 1954, foi a maior máquina de fazer gols do futebol europeu na história. Na decisão do Mundial, chegou a estar ganhando por 2-0 e permitiu a reação alemã, que no final ganhou por 3-2 e conquistou a Jules Rimet. Parte da frustração deveu-se ao fato de que os dois times já haviam se enfrentado na Copa, na primeira fase, e os húngaros esmagaram os germânicos por 8-3. No começo do século XX, as táticas do futebol não eram quase utilizadas, até que Herbert Chapman, treinador do Arsenal, resolveu adotar o famoso esquema tático conhecido como WM, com 2 zagueiros, 3 volantes, 2 meias e 3 atacantes. Em 1950, o treinador húngaro Gustav Sebeş percebeu que o sistema tático WM estava sendo copiado por todos os times, fazendo com que o jogo ficasse muito igual. Então ele resolveu inovar e inverteu o M, criando assim o sistema WW. Isso só foi possível porque ele tinha craques fora do comum em sua seleção. Com a grande movimentação do time, qualidade no toque de bola e pelo fator surpresa no ataque, pois com um meio atacante pelo meio, onde os adversários pensavam ser um centroavante, o esquema foi primoroso, pois atraía a marcação adversária, deixando os dois atacantes livres para fazerem uma enxurrada de gols. Com Idgut como falso centroavante, e Puskás e Kocsis como os verdadeiros centroavantes, o trio foi fundamental para o sucesso daquela seleção húngara. Tendo como base o excepcional time de Honvéd, a seleção húngara começou a dar show dentro de campo. O grande profissionalismo fez com que o time fizesse grandes partidas. O sistema tático permitia que quando o time estivesse sem a bola, um dos volantes recuasse, formando assim uma linha de 4 zagueiros, sistema este que se utiliza até hoje. Outro detalhe primordial era a preparação física e aquecimento, que não eram levados muito a sério naquela época, permitindo que houvesse movimentação constante e troca de posições. Com um sistema tático e preparação física definidas, a seleção estava pronta para participar das Olimpíadas, que seriam realizadas em Helsinki, na Finlândia, em 1952. Hungria, Brasil, que havia sido vice-campeão do mundo em 1950, e a fortíssima seleção da Iugoslávia, eram as seleções favoritas para a conquista da medalha de ouro. Na fase preliminar, a Hungria venceu a Romênia por 2-1. Na primeira fase, vitória sobre a Itália por 3-0. Era a hora do mata-mata. E foi nele que começou o show maior do esquadrão de Puskás. Nas quartas de final, massacre contra a Turquia, 7-1, com 2 de Kocsis e 2 de Puskás. Na semifinal, 6-0 contra a Suécia, com um novo show do trio mágico, Idgut, Puskás e Kocsis. A Hungria estava na decisão. O adversário seria a Iugoslávia, que havia eliminado a União Soviética, Dinamarca e Alemanha. A Hungria não tomou conhecimento dos jugoslavos e venceu por 2-0, gols de Puskás e Sizibur. O time conquistava sua primeira de 3 medalhas de ouro na história do futebol olímpico. O ouro consagrava a campanha impecável do time, com 5 vitórias em 5 jogos, 20 gols marcados e apenas 2 sofridos. Enfim, a Europa e o resto do mundo conheciam a força daquele time mágico. Era hora de iniciar a preparação para a Copa do Mundo de 1954, na Suíça. Antes do Mundial da Suíça em 1954, a Hungria conseguiu um feito histórico. Em novembro de 1953, a Hungria enfrentou a Inglaterra em um amistoso no mítico estádio de Wembley. Os ingleses nunca haviam sido derrotados em casa por nenhuma seleção fora da Grã-Bretanha. Foi então que a poderosa seleção húngara enfiou 6-3 nos ingleses, num jogo que ficou marcado na história. O mundo se assombrou ao ver aqueles craques colocarem os ingleses na roda. Isso fez com que a Hungria entrasse na Copa do ano seguinte como favorita absoluta. A Copa de 1954 tinha, além da Hungria,
o então campeão Uruguai como outro favorito ao título. A Celeste ainda mantinha a base vencedora de 4 anos antes, e foi muito bem no Mundial. Aquela Copa ficaria marcada como a com melhor média de gols da história, absurdos 5,4 gols por jogo. Isso mesmo! Foram 140 gols em 26 jogos. Essa média imbatível de gols foi beneficiada pela Hungria. Na primeira fase, 2 vitórias, 9-0 na Coreia do Sul e 8-3 na Alemanha. Foram 17 gols em 2 jogos. Nas quartas de final, a Hungria enfrentou o Brasil. O jogo entre Brasil e Hungria ficou conhecido como Batalha de Berna. Foram 3 expulsões, todas as registradas na Copa, numa mesma partida, e muita briga dentro e fora de campo. No fim, prevaleceu o futebol húngaro, que derrotou o Brasil por 4-2. Na semifinal, um jogo emocionante entre Hungria e Uruguai. A qualidade dos uruguaios acabou por assustar um pouco os húngaros, numa partida muito bem disputada. Após empate em 2-2 no tempo normal, porém, a Hungria mostrou mais poder de precisão e marcou 2 gols, 4-2 para a Hungria. O time estava na final. Faltava agora para a magnífica seleção da Hungria coroar a bela trajetória, enfrentando a Alemanha na final. Em toda a trajetória, até chegar à tão sonhada final da Copa de 1954, a Hungria havia disputado 32 partidas. Venceu 28 e empatou 4, com 146 gols marcados e 36 sofridos. Uma incrível média de 4,56 gols marcados por jogo. Depois da Batalha de Berna, a Hungria vivenciou aquilo que muitos chamam de um milagre. De uma maneira que muitos até hoje não acreditam, a magnífica seleção húngara perdeu de virada por 3-2 para a Alemanha, do também formidável Fritz Walter. Alguns fatores explicam a derrota. Na primeira fase, a Alemanha levou uma sapatada da Hungria, mas naquele jogo os alemães pouparam 5 titulares na derrota para os húngaros, pois estavam pensando no jogo seguinte. Ou seja, a Hungria não enfrentou a força máxima dos alemães. Outro detalhe foi que naquela partida da primeira fase, o zagueiro alemão Liebrecht deu uma entrada dura no maior craque da Hungria, Puskás. O jogador saiu de campo contundido logo no primeiro tempo, perdeu os jogos seguintes e disputou a final baleado. Mais um detalhe: a Hungria vinha de uma partida duríssima contra o Uruguai, que só foi decidida na prorrogação, e estava visivelmente cansada. Já a Alemanha vinha de uma goleada fácil sobre a Áustria, por 6-1. E por fim, o jogo final foi disputado debaixo de um dilúvio, uma chuva torrencial. Isso prejudicou demais o futebol recheado de toques de bola dos magiares, prevalecendo a força e robustez dos alemães. Existe um detalhe não comprovado. No intervalo do jogo, com a partida empatada em 2-2, e com os alemães ainda no vestiário, Adidas Lar, fundador da marca Adidas, trocou as travas das chuteiras dos jogadores para que escorregassem menos. Verdade ou não, o fato é que a Alemanha estava mais preparada para aquele jogo que os húngaros. Foi a primeira derrota da Hungria após 32 partidas, de junho de 1950 até o fatídico 4 de julho de 1954. Um recorde até então. A derrota na final da Copa de 1954 praticamente selou o fim da mágica seleção da Hungria. O time nunca mais seria o mesmo e nunca repetiu o sucesso estrondoso de 1954 e até de outrora em outras Copas. Jogadores se aposentaram da seleção, e a Revolução Húngara de 1956, e diversos conflitos no país por conta da influência soviética, culminaram com o fim da magia no futebol húngaro. O que ficou para sempre foram os encantos inúmeros de Puskás, Kocsis e Degut Szybor. Os mágicos magiares foram imortais e o mundo demorou a ver outra seleção tão encantadora. A magnífica seleção era formada por Grosicki, Buzanski, Bosic, Lantos, Zacarias, Laurent, Totti, Budaj e Degut, Szybor, Puskás e Kocsis. O técnico foi o genial Gustav Sebiš. Este foi um breve histórico desta magnífica seleção húngara, considerada por muitos como uma das melhores da história. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para receber as notificações de novos vídeos. Obrigado!